atividades das pequenas e médias empresas em face da pandemia, particularmente na plataforma do Facebook, ou seja, a sua atividade na internet, né? Acho que o Héctor tem uma apresentação, então passaremos a palavra a Héctor. Muito obrigado, Rodrigo, pela sua generosa apresentação. Eu estou muito feliz de poder compartilhar com vocês este painel com todos os meus colegas e poder falar para este público que está nos ouvindo hoje. Eu sou Héctor Faia, levo adiante programas de políticas públicas para o Facebook na América Latina e sou apaixonado pela América Latina. Me apaixona a transformação digital e as políticas públicas, como podem acelerar a inovação e o empreendedorismo na América Latina. Eu acho muito relevante a sua pergunta, relacionada às pequenas e médias empresas, que representam nada menos que 99,5% das empresas na América Latina. Segundo a CEPAL, são 65% do PIB e fornecem 85% dos empregos, são responsáveis por esse total de empregos. Então, as lojas de bairros, cafés, os restaurantes, as livrarias, são os eixos da economia e o coração das nossas comunidades, são quem está ajudando a reduzir a pobreza e diminuir a desigualdade, tarefas tão importantes na América Latina. Para o Facebook, significam tudo. Cada mês, 160 milhões de negócios usam as nossas plataformas gratuitamente, a maioria deles, para se conectar com seus clientes, para vender e para crescer. Como isso evoluiu com a pandemia, quisemos entender e para isso nos associamos ao Banco Mundial e à organização OCDE e publicamos uma série de relatórios, porque cada mês publicamos esses relatórios para saber como estão se comportando as pequenas e médias empresas no Facebook durante a pandemia. Então, vou compartilhar com vocês alguns dos resultados encontrados e depois de entrevistar mais de 30 mil... Podem ver a minha tela? Há mais de 30 mil pequenas e médias empresas em mais de 50 países do mundo. O que estamos observando? Em primeiro lugar, que enquanto os governos estão afrouxando as medidas de confinamento, as pequenas e médias empresas estão começando a abrir. Na América Latina, quando foi feita a primeira pesquisa, em maio, 38% continuavam fechadas, hoje temos 27% das empresas estão fechadas, empresas que têm páginas no Facebook. É uma taxa média no mundo. As indústrias que permanecem fechadas e que mais afetadas pela pandemia, podemos ver claramente que são as indústrias dos hotéis, a hotelaria, os cafés, restaurantes, bares, devido às medidas de distanciamento social. Podemos ver também no setor de informações e comunicação, é o setor que que tem mais atividades funcionando. Uma pequena parte das empresas permanece fechada, especialmente o setor de transportes e da construção. Também podemos ver a proporção de pequenas empresas que estão observando uma queda na sua renda em relação ao ano anterior. Sabemos que a pandemia representa não só uma crise na saúde, mas também uma crise econômica para as pequenas empresas, pequenas e médias empresas. Hoje, mais de 60% estão relatando uma queda nas suas atividades. E grande quantidade dessas pequenas empresas está relatando também cortes nos seus quadros de funcionários. O setor de café e restaurantes, bares e restaurantes, relatam cortes. Temos algum problema técnico? Alô? Acho que perdemos o áudio do Rodrigo. Aí voltou.
Tínhamos perdido você por um momento, Rodrigo. Héctor, perdão, Héctor. Certo. Bom, a falta de fluxo de dinheiro. Estão me ouvindo agora? Agora ouvimos bem. A falta de fluxo de dinheiro e a falta de cliente, a falta de dinheiro foram os principais desafios para 57% das pequenas e médias empresas na América Latina. Esses foram alguns dos resultados extraídos dessa pesquisa que fizemos com a OCDE e com o Banco Mundial. Evidentemente, as pequenas e médias empresas estão passando maus momentos, mas são uma das vias de recuperação, não só para o nossos países, mas também para toda a nossa região. Muito bem, Héctor, muito obrigado. Vamos voltar, então, com você daqui a pouco para falar um pouco mais sobre esse estudo tão interessante. Todos queremos ver qual foi o impacto da pandemia nas nossas pequenas e médias empresas, particularmente nesta região. Vamos passar agora, então, falar um pouco sobre o ponto de vista do governo. Temos Mercedes conosco. Mercedes Aramendia vem da USEC, como vocês sabem. A pandemia, o confinamento trouxeram muitos desafios, a maioria deles de urgente consideração. E gostaria de saber, então, Mercedes, a pergunta maior seria: qual seria o desafio mais importante dos governos e, particularmente, para o regulador das telecomunicações e do mundo digital? Como a pandemia modifica a relação entre os reguladores e aqueles que são regulados? Como muda essa relação? Mercedes, com a palavra. Bom dia, Rodrigo. Muito obrigada pela pergunta. Eu queria agradecer e parabenizar por este encontro e parabenizar os organizadores e também cumprimentar o resto dos membros do painel para dar um bom exemplo do que é o trabalho multi-stakeholder e também um pouco como parte do que nos ajudou para poder trabalhar da melhor forma. A pandemia e o confinamento colocaram muitos desafios para todos e a chave foi, sem dúvida, a comunicação, o trabalho em equipe, oferecendo informações de qualidade, fáceis, simples, claras, por canais múltiplos, possibilitando que as pessoas confiassem e ficassem cientes do papel que cada uma tinha e como as funções de cada um de nós poderiam abalar ou ter repercussões no todo. Então, nessa direção, eu gostaria de destacar a importância da qualidade, da unidade e, ao mesmo tempo, da segurança com a que, desde o primeiro momento, estamos trabalhando com as instituições uruguaias. A gente trabalha de forma transversal com todo o ecossistema, dialogando permanentemente, tomando decisões ágeis, procurando responder de forma adequada e sendo flexíveis diante dos diversos desafios apresentados, procurando estar sempre próximos das pessoas. Procuramos formas de poder resolver os diferentes obstáculos apresentados nas diferentes áreas, e o fator comum sempre foi liberdade, com responsabilidade e cooperação de todos, setor público, privado, academia, científico, sociedade civil, todos os cidadãos de fato. Todos cooperamos, procurando a forma por meio da inovação e da criatividade, aprendendo de casos de outros países para procurar soluções que já foram encontradas. Então, nos apoiamos na tecnologia, inovamos, fomos criativos, fomos bons respondendo, procurando as melhores soluções potenciais e sempre revendo e ajustando tudo que fosse necessário. Do lado do regulador, tentamos estar em contato com todos, procuramos equilíbrio, tivemos grande impacto no que foram os serviços. Por exemplo, o tráfego de banda fixa aumentou uma grande percentagem, 100%, o móvel 38% em comparação com o ano anterior do mesmo semestre, e também vimos
questão, muitas outras coisas também tiveram impacto. É fundamental que vimos que tinha regiões que não estávamos chegando, e não apenas aprender de outros para trabalharmos em equipe de forma transversal, revendo as medidas que iam sendo adotadas, mas também a importância da educação, da segurança, para que as pessoas possam confiar e adotar as mudanças necessárias. Quero destacar a solidariedade, que é importante para o desenvolvimento da região em conjunto, impacta de fato não apenas nosso país, mas a região toda, e para universalizar o acesso e diminuir a brecha digital, temos que trabalhar transversalmente entre todos. Obrigado, Mercedes, excelente a sua exposição. Eu gostaria de destacar algumas coisas que eu queria analisar mais com você. Você falou de flexibilidade, responsabilidade, inovação, transversalidade. Daí a pouco voltamos a falar com você. Obrigado. Vamos tentar conhecer o ponto de vista da sociedade civil. Para isso, vamos contar com Carolina do Wingo. Bem-vinda. Acho que seria interessante saber depois da Wingo, saber depois das mudanças em todas as sociedades, empresas, usuários, o que você prevê que seja a mudança mais significativa nesta sociedade da tecnologia depois da pandemia. Bem-vinda, Carolina. Muito obrigada, Rodrigo. Meus cumprimentos a todos. Obrigada pelo convite e por organizarem estes eventos de tanto valor neste contexto que estamos vivenciando. Temos grande alegria de poder participar neste encontro da América Latina. Meu nome é Carolina Barada, sou a diretora do Wingo. Wingo é uma ONG que impulsiona a transformação digital e iniciativas sociais para a América Latina faz uns 10 anos, e o que fazemos é capacitar referentes sociais na questão da tecnologia, desenvolvemos plataformas tecnológicas que possibilitem o acesso da cidadania em aliança, em parceria com outras organizações. Quando começou a pandemia, pudemos fazer um levantamento sobre os desafios que começaram a ser assumidos por ONGs, pois elaboramos webinars para treinar a respeito do uso de ferramentas de tecnologia para trabalho remoto, e um pouco os desafios que surgiram no primeiro momento estiveram ligados a aprender a usar essas ferramentas, trabalhar em equipe e trabalhar em comunidades que, em muitos casos, não têm acesso à internet ou não têm dispositivos que possam usar, onde possam usar a internet. Na medida que foi passando o tempo, a pandemia, que continuou a pandemia, encontramos outros problemas ligados já a questões mais profundas, como a sustentabilidade das organizações, com a organização de eventos online, com fazer reduções nas equipes de trabalho. Os orçamentos das organizações foi abalado, tem um esgotamento que a gente vê nas equipes de trabalho das organizações, porque além de acentuar-se os problemas que eles estão trabalhando, aparecem mais desafios a serem enfrentados. Então, tudo isto nos conduziu a nos adaptar às novas realidades, da mesma forma que todas as instituições. E já especificamente sobre a pergunta de Rodrigo, acreditamos que nada voltará a ser igual. A relação com a tecnologia mudou para sempre, e a diferença entre quem tem acesso à internet já não tem essas barreiras. Então, temos que poder mostrar todo o seu potencial
de forma diferente à forma presencial. Não vai substituir o presencial, mas tem outros benefícios e outras questões, algumas positivas, outras negativas. Então, há organizações que testaram o que é o trabalho de forma remota e viram que tem benefícios, então isso não vai voltar a ser igual. Outras organizações começaram a fazer seus eventos online, como neste caso, tem seus benefícios, estamos podendo falar com pessoas que em outras ocasiões, de outra forma não poderíamos, e chegar a territórios onde antes era muito mais difícil por causa das distâncias, por questões de espaço físico. Também estão mudando as formas de arrecadação das instituições. Isso nos conduz a testar novas formas para arrecadar fundos e também ligado às manifestações sociais. Temos novas formas de manifestação social que muitos demonstraram a utilidade e a abrangência inimaginável que tem por esta via. Então, isso tudo acentua mais ainda as desigualdades, e eu gostaria de trazer à tona que 49% da população não tem acesso à internet, então tem desigualdade cada vez mais acentuada de pessoas que não acessam este direito e não têm acesso, por consequência, a outros direitos que estão ligados a isso. Isso está se aprofundando por meio da pandemia. Para isso foi que criamos um projeto conjunto com outras organizações, denominadas Aqui Não Tem Internet, mas vou deixar por aqui, depois podemos continuar a conversar. Perfeito. Muito obrigada. Que interessante isso. Vou fazer uma pergunta de acompanhamento a todos. Vamos mudar a ordem e vou começar com você. Tem um elemento que você destacava, que é o da brecha digital, e é bem interessante. Como nos encontrou a pandemia, como evidenciou, como tornou mais visíveis todas essas diferenças que existiam entre os conectados e não conectados, que se tornaram mais agudos com a pandemia, que realmente houve questões que foram um resgate para os que estávamos conectados, mas todos aqueles que não estavam conectados ficaram em situações um pouco mais alarmantes. Do ponto de vista que já estavam conectados à internet, eu queria me referir um pouco mais às habilidades, às capacidades que tinham para explorar a tecnologia que estava se apresentando, para poder continuar a desenvolver suas atividades econômicas, sociais, políticas, através da internet. Do seu ponto de vista, como estávamos preparados como sociedade para realmente aproveitar tudo o que a internet nos oferecia, nos pegou de surpresa? Tínhamos a capacidade? O que você acha? Eu acho que nos pegou de surpresa, mas isso também teve seu aspecto positivo, que demonstrou a criatividade, capacidade de adaptação que temos como pessoas e instituições, especificamente no que diz respeito ao setor social. Eu não vi uma única organização que hesitasse em transformar seu trabalho de um dia para o seguinte para poder continuar a cumprir sua missão social. Então, eu acho que a pandemia trabalhou muito no que ajudou na flexibilidade, na adaptação, na colaboração, né, nesse desenvolvimento, e conseguimos descobrir uma nova forma de colaboração, onde as organizações estamos percebendo que os problemas existentes nos países são muito semelhantes e que as soluções que outros tentaram ou testaram podem ser úteis para o que estamos fazendo. Então, por exemplo, faz muito pouco, fizemos um evento para a sociedade civil, onde entre diferentes palestras, tinha uma sobre pluralidade,
e uma organização da Argentina se conectou com uma organização da Colômbia sobre os problemas, as construções coletivas, desculpe, era a ruralidade, e onde organizações de diferentes países podem se unir para levar soluções de maior escala, de maior alcance. Então, o que estamos fazendo é um levantamento sobre as escolas, centros comunitários, centros de saúde que não têm internet, e elaborar histórias que nos possibilitem mudar essas realidades, ver como podemos fazer para levar a internet para esses locais, e que isso seja uma referência para que pessoas em outros países também possam aproveitar essas experiências. Perfeito, muito obrigado. Vamos continuar com Mercedes, também no mesmo sentido. Mercedes falou em termos muito interessantes sobre a responsabilidade. Outra questão importante que eu queria falar com Mercedes, ou perguntar a Mercedes, era sobre flexibilidade. Um dos elementos destacados da Cúpula Mundial da Sociedade da Informação é que os governos e a regulamentação, entendidos como um agente ou ambiente administrador, deveriam dar ambientes enquadramentos mais flexíveis. Então, a pergunta em concreto é conhecer um pouco mais sobre a opinião do governo como órgão regulador, sobre a importância de ter enquadramentos reguladores flexíveis que possam se adaptar a todas essas transformações digitais. Rodrigo, eu acho que, sem dúvida, a questão da flexibilização é muito importante, porque eu entendo assim, o papel do regulador, que tem que procurar um equilíbrio entre o que são os prestadores de serviços e todos os usuários, que em definitiva são o fim último. Um exemplo de flexibilidade foi e continua sendo o diálogo permanente e o trabalho em conjunto com o ecossistema. Se a gente tem enquadramentos rígidos, pelo menos na realidade dos nossos países, temos normas que são muito antigas e que não necessariamente refletem nossa realidade hoje. Então, eu acho que esse é um exemplo como os reguladores, com humildade, conseguimos ou temos que trabalhar com a totalidade do ecossistema, dando confiança e sendo realistas de que precisamos atualizar, alterar ou até deixar sem efeito o que venha a ser necessário, analisando o que já vimos que funciona bem em outros países, certamente adaptando isso à nossa realidade. Eu acho que é muito importante nisto usar novas ferramentas de colaboração que possam regulamentar enquadramentos controlados, onde podemos testar tecnologias em determinadas áreas por um tempo X, e aí nas empresas vamos trabalhando junto com o órgão regulamentador, vendo os potenciais problemas que podem ser identificados, cuidar desses problemas, porque acredito que, sobretudo nesta época que estamos vivenciando, onde as mudanças vão tão rápido, também é bom referir o que é a liberdade com responsabilidade. Então, não fazemos regulamentações só por regulamentar ou colocar as sanções só por punir. Temos que visualizar o fim último e ver quais são, aonde queremos chegar para darmos garantias, gerar confiança no Estado de Direito e estando cientes de que talvez é preciso fazer determinadas mudanças, nos adaptando para nos ajustarmos à realidade que vivenciamos. Não sei se isso responde à sua pergunta. Perfeitamente. Que bom que vocês têm isso em vista, estão funcionando dessa forma. Muito bom, muito importante, muito obrigado. Agora vamos passar para Héctor. Héctor, certamente nos seus estudos, vocês conseguiram perceber
sobre as diferenças no setor. Não falamos de brecha digital, mas há outras brechas, talvez, entre os setores. Talvez existam setores que, devido à pandemia, se beneficiaram mais do que outros setores que foram mais prejudicados. Então, se você pode compartilhar brevemente qual foi o desempenho dos diferentes setores nessa época de pandemia. Hector, com a palavra. Você está aí, Hector? Aqui estou, Rodrigo. Sim, posso lhe contar, Rodrigo. A gente estudou em detalhe, percebeu em detalhe como a pandemia aumentou brechas já existentes. Já falamos um pouco, Carolina falou sobre a brecha entre as empresas ou as pessoas que têm acesso, que têm acessar seus direitos via internet e quem não pode. A mesma coisa acontece com as empresas. As que já estavam digitalizadas durante a pandemia tiveram mais recursos para enfrentar os desafios próprios do confinamento social, mas também muitos aprenderam que podiam aprender em andamento, que não é muito caro e que há muitas ferramentas ao alcance que poderiam dar passos que em outros tempos poderiam ter levado meses em dar. Visualizamos que há brechas em outras partes do mundo. A América Latina é uma das regiões que mais estão sofrendo a pandemia, porque as empresas em outras regiões do mundo, como a Europa, os Estados Unidos, também têm redes de proteção maiores próprias e também externas, e também podem ajudar por mais tempo a se recuperar com armas próprias. Há brechas entre negócios pequenos e negócios grandes, há brechas entre há empresas de uma ou duas pessoas, há empresas de 20, 30 pessoas. Então, as menores empresas, quando eles visualizam que seu fluxo é afetado, eles imediatamente têm um efeito muito importante e devem fechar. E há brechas entre setores, todos os setores, com a hotelaria, turismo, restaurantes, cafés, são setores que foram realmente abalados, e a questão das comunicações, serviços, tiveram um baque menor do que os da hotelaria, turismo e restaurantes. Tudo o que está ligado a transporte, logística, agricultura, trabalho de campo, também sofreram um baque, mas o que me preocupa especialmente é a brecha de gênero. As empresas que pertencem a mulheres, numa percentagem de 7%, foram 7% mais, 7% foram mais propensas a fechar do que as de homens. Nossas percepções foram que quanto mais restritas as restrições, mais fecharam negócios liderados por mulheres. Então, eu gosto muito do que falava a Mercedes, da corresponsabilidade, da solidariedade, pois uma coisa que a pandemia nos ensinou é que ninguém pode resolver este problema sozinho e que temos que fazer as coisas de uma forma nova, de uma forma que a sociedade civil, o setor público, o setor privado, as empresas, todos participemos da construção de soluções. Nós, do nosso lado, trabalhamos com todos os setores para criar programas que ajudem a acabar com as barreiras desse tipo de brechas, desigualdades que estamos encontrando. Temos um programa que se chama Aquelas Histórias, que é um compromisso que temos de longo prazo, que está ligado ao empoderamento feminino, com treinamento virtual e treinamento na área financeira, mas temos muitos outros que criamos devido à pandemia, um centro de recursos para empresas, onde as pessoas podem encontrar treinamento
formação, ferramentas de resiliência. Estamos fazendo em toda a América Latina uma campanha de recuperação econômica inclusiva para levar treinamentos digitais para as pessoas mais vulneráveis pela pandemia e também vários apoios para empresas que foram afetadas. São alguns dos esforços que colocamos sobre a mesa, mas o que mais gostei foi a forma como fizemos. Não fizemos isso sozinhos, foi junto com o governo, junto com a sociedade civil, junto com a academia e também com outras empresas. Muito obrigado, Héctor. Coincido. Fico muito contente que estejamos todos colaborando nesse sentido. Não sei se o Luiz teve alguns problemas de conexão, se não, o Nacho está por aí. Talvez possa nos falar um pouco sobre a colaboração multissetorial, que também eles tiveram com a comunidade técnica, do ponto de vista da comunidade técnica, em termos de códigos territoriais. Eu não sei se Luiz pode responder ou Inácio. Luiz perdeu completamente a conexão. Eu ainda não o vejo conectado. Eu vou pegar a pergunta dele. Ontem eu estive apresentando um pouco sobre a composição do espectro TLD. Vários setores que administram os nossos CTLDs, principalmente academia, universidades. E esse gene que tem a nossa organização e todos os membros que trabalham nos países, e nesse caso há vários projetos nos quais estamos trabalhando para encarrilar toda a transformação digital, para aqueles que encaminhar essa transformação, para aqueles que fizerem esse trabalho, façam bem. No México, eu não lembro o nome, mas que também está colaborando conosco, dá um projeto no Brasil com uma plataforma para a internet segura e utilizar os materiais de uma forma positiva nos tempos de pandemia. Na Argentina, o NIC na Argentina também tinha um projeto com todos os novos registros durante essa época, cerca de 8.000 que se registraram pela primeira vez, registraram seu domínio pela primeira vez, também se aproximaram deles para capacitá-los gratuitamente, uma vez que se registra o domínio, as ferramentas necessárias para os sites, e também há um programa junto à Câmara de Hosting da Argentina, na Cabase, tem um programa que entrega, através do qual entregam gratuitamente e-mails, integração com o Mercado Pago e outras ferramentas durante 6 meses para pequenas e médias empresas com acesso à internet, que trabalham pela internet, pelo menos por 6 meses ou até enquanto dura a pandemia. Então, há muitos projetos de inovação que estão sendo colocados em funcionamento. É muito importante, então, tudo isso. Muito obrigado, Ignácio. Rodrigo, estão me ouvindo? O Luiz voltou. Antes de passar as perguntas, nós perdemos o Luiz. Quero acrescentar um projeto ao que o Nacho contou, um projeto que hoje está perto de ver os seus resultados, tem a ver com uma interação feita entre 4 CTLDs da região, com as agências de estatísticas e as agências administradoras de impostos, para gerar um mapa de indicadores da economia digital na América Latina, levando em conta informações estatísticas, tributárias e informações que vêm dos nomes de domínios. Também estamos trabalhando na construção de um relatório, que é um projeto liderado pela CEPAL, na qual 4 CTLDs da região participaram. A partir dessa interação com a agência pública e conosco, foi possível ir fazendo um levantamento
de uma iniciativa, armar essa iniciativa que vai ajudar a recuperação econômica, vai lançar algumas linhas para detectar e mostrar sobre o que trata tudo isso. Desculpe a interrupção, gostaria só de acrescentar isso ao que o Ignácio falou. Não, totalmente muito bem-vindo. Deixam evidente esses projetos que vocês mencionam, que nenhum setor tem a resposta aos problemas que se apresentam em torno da governança da internet. Precisamos de todos os setores e todos os projetos para poder avançar. Temos aqui na nossa sessão de perguntas e respostas, temos algumas perguntas. Um participante que levantou a sua mão, mas já baixou. Se quiser escrever a sua pergunta aí na seção de QA, melhor. Alfredo Velasco, do Equador, nos diz, a pandemia deixou evidente a brecha entre as cifras oficiais mostradas pelos governos e a conectividade real, por exemplo, dos menores para receber aulas virtuais. Das crianças, perdão, para receber aulas virtuais. Ele nos consulta se há algumas boas práticas governamentais implementadas no caminho durante a pandemia. Eu acho que, pela natureza da pergunta, temos que passar a palavra à Mercedes. Vamos ver se a Mercedes pode nos ajudar. Nós observamos muito aqui no Uruguai, quando nós temos no Uruguai um banco de dados, uma declaração feita por todos os operadores, é feita trimestralmente, e também tudo o que tem a ver com infraestrutura de fibra óptica, etc. Eles têm a obrigação de declarar a fibra óptica que vai sendo implementada, embora nós no Uruguai não tenhamos a implementação de fibra óptica. Temos 200 mil metros implementados, mais de 50% das casas já alcançadas, e mais de 55%, o objetivo era alcançar mais de 55% da cobertura. Foi identificado que talvez havia algumas zonas, principalmente nas áreas rurais, ou longe das áreas mais povoadas, que, apesar de que tínhamos uma cobertura de 2G ou 3G, não era suficiente para que as pessoas pudessem se conectar às plataformas e poder estudar ou poder trabalhar remotamente com a mesma qualidade que poderiam fazer nas cidades mais densamente, de população mais densa. Nós pudemos identificar isso, e o que pudemos fazer foi enfatizar especialmente as reclamações dos usuários para poder identificar essas zonas onde nós não estávamos chegando da forma devida, e também trabalhar com os operadores para ver quais as reclamações que eles tinham, e, entre todos, procurar a maneira de atender essas reclamações e resolver esses problemas em todos esses lugares onde nós não estávamos chegando da forma necessária para que todos pudessem continuar suas atividades de estudo ou trabalho dentro de suas casas. Obrigado, Mercedes. Sim, claro, uma boa prática que você mencionou. Temos uma segunda pergunta. A pergunta vem de Reinaldo Alonso. Os palestrantes podem ver também as perguntas e respostas, perguntas na seção de perguntas e respostas. Aqui alguma muito específica, que especificamente dirigida a alguns de vocês, que vocês podem ir olhando nessa sessão de QA. Vamos ler a de Reinaldo Alonso Reges, da União de Informáticos de Cuba. Muitas empresas, escolas e instituições passaram mais para o mundo digital a sua atividade no meio da pandemia da Covid-19. Muitos seminários foram desenvolvidos a partir da Zoom, da plataforma Zoom. Por exemplo, a pergunta é: como articular os atores do ecossistema digital em ações para procurar acordos e eliminar as proibições de acesso a serviços de determinadas companhias por qualquer motivo para determinados grupos de usuários? Alguém no painel quer responder esta pergunta? Senão, eu vou encaminhá-la diretamente a quem eu achar que devo. Posso responder? Muito obrigada. Não, de nada. Quando falamos de articulação, sempre dizemos que é muito importante poder começar. Muitas vezes não sabemos como fazer isso.
E é importante dizer, temos que dar o primeiro passo e envolver os atores para que comecem a conversar e aproveitar oportunidades de coordenação, de interação. Existem muitos, e nós do Wingu animamos todos eles para tomar a iniciativa, e terminamos, no final, acabamos nos surpreendendo com os resultados, porque os resultados que se notam com a capacidade de cooperação. Depois, há outras alternativas que têm a ver com a capacidade cidadã, são iniciativas de coordenação, que às vezes, quando não funcionam iniciativas de coordenação, perdão, há plataformas que ajudam a levar adiante campanhas que permitam incluir esse tipo de problema e necessidades apresentadas pela pergunta e resolvê-las. Muito bem, muito bom, muito obrigada. Outra pergunta para você, mas vamos primeiro a uma de Alan Ruiz. Acho que estamos bem ainda no tempo, porque começamos um pouco depois, não sei quanto tempo ainda temos. Se me disserem, eu agradeço. A seguinte pergunta vem de Alan Ruiz. Olá, Alan. E pergunta, como conseguimos concretizar essas atualizações nos âmbitos regulatórios em face do temor dos reguladores do que possa sair do legislativo, como aconteceu em outras ocasiões? Quem gostaria de responder essa pergunta? Mercedes, venga. Mercedes, com a palavra. Muito bem, obrigada. Não, a vocês. Muito obrigado pela pergunta. Eu acho que seja legislativo, ou seja, parlamentar, o poder executivo, não importa o tipo, a natureza da norma, digamos, que seja ditada. O fundamental é que aquele que vai ditar a norma trabalhe ou trabalhe com todo o ecossistema, ouça todo o ecossistema, porque nós, reguladores, por exemplo, ditamos um tipo de norma, o legislativo dita outro, ou seja, o que é importante no Uruguai, pelo menos temos a lei, Constituição, depois a lei, depois os decretos, depois vem o regulador, que deve analisar e ver que todas essas normas sejam aplicadas, inclusive as normas que o regulador ditar, devem estar de acordo com as políticas do Poder Executivo, da lei e da Constituição. Então, nesse sentido, eu acho que o essencial é que se trabalhe em todos esses níveis e se leve em conta a realidade, porque não é a mesma coisa regular a partir de estando num escritório, sem estar do lado de fora, no terreno, sabendo o que está acontecendo com os usuários e que não é a mesma coisa regular assim que regular vivendo a realidade, né? Então, nós temos que saber qual é a realidade, porque senão a regulamentação não vai responder às necessidades reais. Desculpe a redundância. Talvez não seja necessária essa regulamentação e talvez não seja proporcional. Então, qualquer norma, seja da natureza que for, legislativa, do Poder Executivo, ou o que for, o que é essencial é conhecer, saber aquilo que se vai regulamentar, a situação, o problema, quando regulamentamos, é porque é um problema e é necessário encontrar uma solução. Então, é necessário identificar o problema, analisar as diferentes potenciais soluções para o problema e, em vista da realidade do país, procurar a solução que seja mais adequada a essa finalidade e que também seja proporcional. Muito bem, muito bem. Muito obrigado, Mercedes. A pergunta a seguir é feita a Carolina. Carolina, a pergunta é de Esther Lídia Pérez, da União de Informáticos de Cuba também. Muito obrigada por estar aqui. Diz que vocês têm, tem opiniões muito certas sobre a transformação no pensamento digital, o que requer essa etapa pós-Covid. Ela diz que em Cuba, a situação sanitária incentivou o uso e o fomento das TICs e da internet, tanto no desenvolvimento de aplicativos, downloads de conteúdos, bancarização, teletrabalho, aprendizagem, comunicação e cultura, interação cidadã com
o governo, etc. Tudo promovido, inclusive tanto pelo governo como pela sociedade civil, comunidade científica, todos os atores, em função de mitigar o impacto da saúde dos nossos cidadãos. Então, a pergunta é, como você pode, Carolina, como você ver a plataforma IGF pode colaborar e incidir com a intensidade desses novos tempos que leva para colocar no lugar o desafio, enfrentar o desafio que nós temos pela frente. Muito obrigada, um prazer. Sim, muito obrigada, Esther. A plataforma que você menciona eu não conheço, mas praticamente todas as plataformas que tenham participação, a possibilidade de participação cidadã, têm um papel fundamental neste momento. Então, eu acho que o importante é que essa plataforma constituída pela comunidade seja do acesso de todos, é chave na hora de criar tecnologia, não é questão de criar num escritório, mas sim, temos que pensar todos em conjunto, ver as necessidades reais, envolvendo essas pessoas que têm essas necessidades também para encontrar a solução. Muito obrigado, Carolina. Infelizmente, o tempo terminou. Temos que terminar a sessão. Temos algumas perguntas mais. Os meus colegas do painel, gostaria que, se vocês puderem entrar na sessão de Q&A, com perguntas e respostas, algumas que estão dirigidas a vocês, que, por favor, entrem em contato com as pessoas que fizeram essas perguntas, para que não fiquem sem resposta. E, com isso, eu agradeço a presença de todos vocês, Luiz, Mercedes, Carolina, Hector, obrigado, realmente, vocês tiveram uma participação muito boa, acredito que foi um painel excelente, dinâmico, e tocamos os pontos sensíveis, todas as questões envolvidas no tema que nos propusemos apresentar. Ana Laura, então, eu deixo a palavra para vocês, agradeço muito pela paciência. Bom dia a todos. Obrigado. Muito obrigada, Rodrigo, e a todos os membros do painel por sua participação. Fazemos agora um intervalo curto de 5 minutos para continuar com o segundo segmento. Nos encontramos daqui a 5 minutos. Muito obrigada.
Continuamos ahora con el segundo Vamos agora com o segundo segmento, moderado por Beatriz Rodrigues. Encorajamos todos os participantes para escrever suas perguntas no painel de perguntas e respostas, que serão respondidas no momento oportuno. Bem-vinda, Beatriz, com o painel O Futuro do Trabalho. Obrigada, Cláudia. Acho que não estou aparecendo. Meu vídeo está vedado. Vamos ver. Agora sim. Agora sim, aqui estou. Bom dia ou boa tarde, dependendo do local onde esteja cada um. Vamos começar com a segunda parte da sessão 3, que é denominada Transformação Digital, Aceleração e Uso de Novas Tecnologias no Mundo Pós-Covid-19. E o nosso tópico é o futuro do trabalho, nem mais nem menos que uma questão bem interessante, mas também bastante preocupante no que diz respeito à globalização desta pandemia e ver como é que vamos conseguir entrar na nova normalidade, essa assim chamada nova normalidade, que ainda não sabemos muito bem como é que vai ser. Para tanto, vamos conversar com especialistas que vão nos dar uma perspectiva, o seu ponto de vista, nos contando como eles conseguiram ir adiante em seus países, suas instituições, como estão fazendo isso e como estão pensando ou como vão fazê-lo quando voltarmos ao mundo como era antes, mas que vai ser difícil que seja exatamente igual. Neste momento, contamos com os vários especialistas, Ana Inês Basco, Carolina Caeiro, Rodrigo Galindo, Eric Huerta e Gerhard Reinecke. Como vocês devem estar ansiosos de ouvi-los, vou começar a oferecer a palavra a cada um deles, começando com Ana Inês Basco. Ela é especializada em integração do Instituto para a Integração da América Latina e o Caribe do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Ana Inês, com a palavra. Muito obrigada, Beatriz. Agradeço às autoridades do evento pelo convite. Acho que quando falamos do futuro do emprego no mundo pós-Covid, é importante levar em conta o contexto no qual estamos e também três outras questões. O teletrabalho, a brecha entre oferta e demanda de habilidades e, terceiro, o que é o processo de automação. Quanto ao teletrabalho, nós do Intal, do BID, fizemos, antes do início da pandemia, uma pesquisa, graças ao apoio da Google e da LAI, em 5 países: Argentina, Brasil, Chile, Colômbia e México, os 5 maiores países da região, e conseguimos perceber que em torno de 24% das empresas usavam algum tipo de teletrabalho. Hoje, esse número subiu para 66% aproximadamente, esses são os últimos dados que obtivemos, e quando perguntamos o que vai acontecer no mundo pós-Covid, esse valor cai para 44%. Então, o teletrabalho vai continuar a ocorrer, e mais do que antes da pandemia, mas menos do que estamos vivenciando hoje. Eu acho que é importante levar em conta o teletrabalho, porque quando a gente fala sobre teletrabalho, temos que levar em conta que é preciso ter conectividade, acesso a novas tecnologias, habilidades digitais, e as empresas onde trabalhamos têm que nos fornecer determinados sistemas ou softwares. Infelizmente, isso pode gerar uma maior brecha ou desigualdade entre mulheres e homens. Infelizmente, como sabemos, as mulheres temos menos nível de acesso às tecnologias, menor conectividade, menores habilidades digitais, e sabemos que neste contexto, além da pandemia,
O tempo que a gente dedica ao trabalho não remunerado, ao cuidado de nossos filhos, aumentou em comparação com os homens, e acho que é importante levar isso em conta também. E também a possível brecha que pode ocorrer entre pessoas de mais ou menos renda e de maior ou menor nível de educação. Segundo, no que diz respeito à brecha entre a oferta e as habilidades, na pesquisa que a gente fez, chegamos à conclusão de que antes da pandemia, 3 de cada 10 empresas da região falavam que faltavam pessoas com habilidades ligadas à ciência, tecnologia e matemática. Esse valor hoje aumentou para 6 de cada 10 empresas, isso possivelmente ligado à aceleração da transformação digital que ocorreu nas empresas. Então, eu acho que essa é uma questão mais do que importante, porque no contexto atual de desocupação, de recessão, não podemos nos dar o luxo de ter uma demanda de emprego superior à oferta. Terceiro, quanto à automação. Em outras pesquisas que fizemos na Argentina, no Uruguai e no Brasil, conseguimos observar que, antes da pandemia, estava ocorrendo um processo que chamávamos de automação inclusiva, o que significa que a percentagem de empresas que estavam deslocando trabalhadores produtores, mudanças tecnológicas para a automação, era muito semelhante à percentagem de empresas que estavam contratando mais trabalhadores, o que podia ter um efeito zero líquido em termos de emprego. Hoje a situação parece ser diferente. Há estudos que mostram, por exemplo, nos Estados Unidos e na Europa, que foi acelerada devido à transformação digital, foi acelerado esse processo de automação. Na América Latina ainda não há dados, mas poderíamos pensar que esse processo também está se acelerando, porém, neste contexto de recessão, não vai ocorrer o aumento de trabalhadores devido ao aumento da automação e, portanto, produtividade, portanto, de oferta e demanda de bens e trabalhadores. Então, esse eu acho que é um grande desafio que também está enfrentando a região neste momento. E para concluir meus 5 minutos, eu queria destacar que é importante que os países da América Latina possam aproveitar tudo o que está trazendo os benefícios da transformação tecnológica que a pandemia acarretou, mas temos que levar em conta esses desafios, o impacto que o teletrabalho pode ter, a automação acelerada e a brecha entre oferta e demanda de habilidades em alguns setores, qual pode ser o impacto e como pode chegar a contribuir em aumentar a desigualdade e a vulnerabilidade. Então, eu acho que para isso é fundamental que possamos enfrentar esses desafios e construirmos uma América Latina mais desenvolvida, equitativa e igualitária. Obrigada, Maria Inês. Muito interessante sua exposição sobre a forma como vocês dividiram os elementos que fazem parte do teletrabalho. Tudo que está ligado ao teletrabalho, a brecha entre a oferta e a demanda, que pode existir, não apenas a brecha que conhecemos sempre, mas a brecha que pode existir na oferta de teletrabalho, o processo de automação. Cada vez as pessoas se perguntam mais o que vai ocorrer conosco com a automação, se vamos ficar deixados de lado ou não. Então, eu acho que é um problema que temos que levar sempre em conta e tentar fomentar políticas públicas para que essas pessoas não se sintam excluídas e que essa brecha que você refere não aumente cada vez mais. Muito interessante, Beatriz, sua exposição. Agora vamos continuar com a exposição. E vai ser diferente, porque não apenas vai falar do teletrabalho, mas também da inclusão nesses sistemas, nessas porções que são vulneráveis, vamos dizer. E como assinalou Ana Inês, há uma diferença entre teletrabalho, no caso de mulheres e homens. Aqui, Carolina Caeiro, coordenando o projeto de cooperação no LACNIC e coordenadora do projeto IGT Goes Global, vai comentar um projeto interessante que eles têm, que eles estão desenvolvendo. Bem-vinda, Carolina.
Agradeço a Beatriz e a Secretaria do LAC-IGF pela oportunidade de participar deste painel. Como você assinalou do LACNIC, o que a gente quer contribuir neste painel na hora de pensar no futuro do emprego, na reativação econômica depois da pandemia, é justamente a questão da inclusão digital e o que envolve levar em conta a inclusão digital quando falamos do futuro do emprego, especialmente no contexto da América Latina e o Caribe. Especificamente, o que eu vou compartilhar hoje são algumas das coisas aprendidas de um projeto impulsionado pelo LACNIC em torno da questão do futuro do emprego, que, como você assinalou, é IT Goes Global, e acreditamos que estes aprendizados são válidos para pensar no emprego pós-Covid. Rapidamente, a IT foi uma iniciativa que a gente iniciou com o apoio do IRC, e o que procuramos fazer com este projeto foi conectar mulheres haitianas, no Haiti, desculpe, mulheres haitianas com a tecnologia. Eu quero esclarecer porque há diferentes ideias do que é o futuro do emprego, que são os trabalhos digitais. Este projeto, especificamente, esteve focado em plataformas de trabalho online, que podem ser, por exemplo, freelancer, e várias outras, onde os trabalhadores se oferecem, se candidatam e concorrem para realizar pequenas tarefas para diferentes clientes. Com esse projeto, a gente procurou responder a uma pergunta muito específica ligada à inclusão digital. Por um lado, temos esta oportunidade barra ameaça, dependendo do ponto de vista, que é a digitalização do emprego. E a pergunta é, o que acontece com as populações marginais que não têm acesso ou têm acesso limitado à internet, com baixo índice de alfabetização digital, e como podemos garantir que essas populações não sejam excluídas e quais as oportunidades reais que existem para que eles possam se integrar à economia digital e que o futuro do emprego também seja uma oportunidade para eles. Então, houve duas coisas que aprendemos deste projeto realizado no Haiti, que são bons para este debate. O primeiro, ligado ao desafio de desenvolver habilidades digitais. Quando falamos de futuro do emprego, uma das questões que sempre aparecem é como é que fazemos para fechar as brechas no que diz respeito às habilidades digitais, como fazemos para desenvolver ou melhorar as habilidades digitais das comunidades mais esquecidas. No Haiti, o que fizemos foi trabalhar com grupos de 350 mulheres de lares de baixa renda que receberam treinamentos online para potencializar e desenvolver habilidades digitais para acessar a emprego online. Os treinamentos foram muito bem sucedidos, tivemos 86% se formaram nisso e uma taxa de deserção muito baixa de 3%. Isso nos deixou um aprendizado bem positivo, que foi que, aplicando determinadas estratégias, é possível fazer um treinamento online e também levantar e melhorar os níveis de alfabetização digitais, até em contextos complexos de baixa conectividade, inclusive com limitações de acesso à eletricidade, que foi o que a gente conseguiu vivenciar no Haiti. O segundo ponto está ligado aos esforços para fazer as capacitações, esforços para conectar as participantes do nosso programa com oportunidades de trabalho online, que foi realmente a parte que apresentou mais desafios no projeto. Quando começamos o projeto, nós pensávamos que se a gente mitigasse déficits de infraestrutura, como fosse a conexão à internet, o acesso à internet, o acesso a um computador, a ambientes físicos onde trabalhar, e ao mesmo tempo mitigando as brechas nas habilidades digitais que foram feitas com as capacitações, isso deveria ser suficiente para que as participantes do programa pudessem estar no mesmo nível dos trabalhadores online que estivessem localizados na Jamaica, na Índia ou outros países do mundo.
No entanto, com o projeto, a gente percebeu que tinha mais fatores em jogo. No Haiti, temos barreiras que têm um papel importante, também em outros países, que, na hora de pensar o mundo pós-Covid, tínhamos que levá-los em conta. A primeira, que foi muito importante, foi ligada à inclusão financeira. No nosso projeto, o acesso a cartões de crédito, uma conta bancária, foi um fator limitante para que as beneficiárias pudessem atender seus clientes do exterior. Também o aspecto financeiro, que é um aspecto muito importante da inclusão, acreditamos que tem um papel importante na hora de colocar essas comunidades para trabalhar na economia digital. A segunda estava ligada à valorização feita pelas participantes quanto às oportunidades de emprego online. Acreditamos que isso é importante nessas conversas, fazer o exercício de colocar no eixo da discussão a experiência e a visão do trabalhador. Como eu falei, as participantes do nosso programa procuraram emprego em plataformas de trabalho online, onde muitos trabalhadores se candidatam para uma mesma tarefa e só um é escolhido. Então, o que a gente conseguiu perceber é que o investimento de tempo necessário para fazer o teletrabalho, que era tempo não pago, acabou desestimulando muitas das participantes para se candidatarem. Aqui, eu sempre falo que, de uma perspectiva econômica, as participantes ou os trabalhadores tomam decisões racionais, eles são atores que procuram maximizar o seu investimento de tempo para conseguir trabalho, e o que visualizávamos era que elas escolhiam investir seu tempo em outras esferas, procurando trabalhos no mercado local, no Haiti, continuar com sua formação, algumas até priorizaram responsabilidades domésticas ou de cuidados que tinham que fazer. Então, o grande aprendizado aqui, com isso vou encerrar, talvez muito ligado à questão do emprego decente, que eu acho que é uma coisa que vem de mãos dadas, que vai falar a OIT, que vai participar do painel. Painel é a chave para que as comunidades vejam valor no emprego digital, é ver que as opções de emprego gerem oportunidades de emprego de qualidade. Então, Beatriz, acho que passei dos 5 minutos. Obrigada, Carolina. De fato, foi um projeto muito abrangente, 350 mulheres. Podemos pensar que é um número pequeno, mas a relação com as tecnologias foi um projeto muito bom. E chegou a fazer que determinadas pessoas pudessem entender o que são as tecnologias, como as aplicamos, para que é que as usamos, e que saibam que essas tecnologias podem servir para alguma coisa, que não são uma coisa que vem de fora, que não vão nos dar nada. Temos que também levar em conta isso, que apesar de que muitos falem, a tecnologia abre brechas, mas também a tecnologia tenta fazer que essas brechas sejam menores. Então, é interessante levar em conta todos esses projetos. Eu acredito que deveriam existir mais projetos como esse, não apenas no que diz respeito à mulher, mas também às crianças e aos homens também, porque por que não também aos homens? Nós falamos de setores vulneráveis, a mulher, as crianças, mas muitos homens também estão nos setores vulneráveis. É bom que esses projetos, então, também se estendam. Então, e é muito interessante, então, tudo que você contou e o que conseguiram que colocassem, que vestissem a camiseta da tecnologia. Realmente, acho muito interessante esse projeto.
Portanto, continuamos então agora com o Rodrigo Galindo, que nos acompanha do Google, é líder de pesquisas econômicas em políticas públicas do Google para a América Latina. Sei que Rodrigo vai compartilhar uns slides. Pedimos então ao Rodrigo Galindo que compartilhe a sua tela. Buenos días, buenas Olá, tardes. Beatriz, bom dia, boa tarde. Decidi finalmente não compartilhar slides. Espero poder reter mais a atenção do público sem os slides. Talvez os slides chateiam um pouco. Muito obrigado pelo convite. Eu agradeço muito por estar participando aqui nesta edição do LAC-GF. Eu quero propor aqui algumas ideias que na literatura econômica são chamadas como breaking curves. Eu vou começar a minha apresentação do ponto de vista mais macro e vou, no final, dar uma visão mais microeconômica com algumas políticas públicas. Então, vemos que curva se rompió, las curvas macroeconómicas. Vemos que as curvas se romperam com esta pandemia. No caso particular do teletrabalho, a Inês citava um dado das pesquisas das quais apoiamos, que antes da pandemia, 24% das empresas de uma amostra que selecionamos utilizava a modalidade de teletrabalho. Hoje em dia temos 66%, é um pulo enorme, e depois da pandemia pensamos que isso fosse cair bastante, mas não, que vai cair bastante, mas não aos níveis atuais. Para fazer uma analogia com o setor do varejo, antes da pandemia, 10% das compras eram feitas online. Hoje em dia, durante a pandemia, esse número está chegando a 30%. Quando a pandemia comece a ceder, não esperamos que se mantenham em 30%, mas nós não achamos que vai voltar para 10% essa cifra. Vai continuar havendo um pulo. Este pulo se explica pela aceleração dos processos de transformação digital. Basicamente, o que seria feito em anos será feito em semanas. Imaginem o setor da educação. Um momento que eu tenho um problema de áudio já. Um momento que eu tenho um problema aqui no áudio. Pronto. Pensem no setor educacional. Quanto tempo teria levado para que as universidades e os colégios tivessem passado para um sistema quase totalmente virtual? Nós vemos esta ruptura nas curvas como uma oportunidade e gostaria de falar de 3 oportunidades particulares. Primeiro, oportunidades de inclusão. Eu reconheço que há uma brecha de gênero no setor digital, é uma brecha de gênero que, como sociedade, temos que resolver. Não só porque é a coisa certa a fazer, mas porque achamos que as nossas economias precisam de que toda a população esteja representada no mundo digital. Também achamos que o teletrabalho pode representar uma oportunidade para grupos que historicamente estiveram marginalizados. Quero falar, por exemplo, as mães trabalhadoras. Hoje em dia, depois de que a pandemia ceda um pouco mais, podemos esperar que os empregadores vão se tornar mais flexíveis, mais tolerantes com seus trabalhadores. A segunda oportunidade que nós vemos é que há mais mercados inserindo-se em cadeias de valor globais. Como estamos comprovando que a internet nos permite conectar diferentes cadeias de valor no mundo para prestar um serviço e não ter que estar fisicamente nesse lugar ou esse escritório, podemos pensar que países que normalmente estão um pouco mais distantes das cadeias de valor global se insiram nelas. Exemplo positivo, a Índia. A Índia foi reconhecida nos últimos anos como um país que, graças à internet, se inseriu em cadeias de serviços globais e, hoje em dia, muitas empresas têm o seu back-office nessas cadeias, graças à conectividade. A América Latina também pode se beneficiar dessa tendência. Finalmente, como bom economista, acho que toda crise econômica, no final, representa uma oportunidade. Estamos vendo que as taxas de emprego, embora estejam caindo drasticamente, não são cifras, são tragédias humanas que há por trás, não são apenas números. Nós sentimos muito
somos solidários com as pessoas afetadas, mas assim como caíram drasticamente, acreditamos que vai ter uma recuperação bastante acelerada. Não na mesma velocidade que caiu, mas vai ser uma velocidade bastante maior do que normalmente tem a superação das crises. Vamos falar sobre a recuperação, especialmente sobre as demandas das habilidades dos postos de trabalho que surgirão. Inclusive, antes da pandemia, já vínhamos falando de trabalhos que seriam transformados, que seriam automatizados. Agora, depois da pandemia, acreditamos que vai continuar sendo assim. As tecnologias digitais vão criar mais trabalhos dos que vão excluir. Achamos que a pandemia vai acelerar isso. Pensem, por exemplo, nos setores turísticos que estão notavelmente afetados, foram notavelmente afetados. Hoje em dia, há outros setores que têm a ver com as empresas de software, por exemplo, que vão exigir mais trabalho. Então, acho que o desafio será positivo e o que é chave para os governos, as sociedades e a força de trabalho é identificar as atividades e habilidades que o mercado vai demandar. Não só habilidades também dentro da economia de distanciamento. Né? Não acreditamos que haja há certa tensão na questão das habilidades, mas eu acredito que as habilidades que serão exigidas pelos empregadores depois da pandemia vão continuar sendo habilidades sociais, mas vai haver uma transversalidade com a parte digital. Seja qual for o ponto forte dos empregados, seja mais para a parte da programação ou para o lado social, eles vão ter que aprender a utilizar tecnologias com sucesso. Está terminando o meu tempo. Bom, considerando a velocidade em que a crise está sucedendo e a velocidade de recuperação que vamos ter que ter, isso vai afetar, digamos, a força do trabalho. Temos que pensar nos custos em linha, online. Por exemplo, a empresa que eu represento desenhou cursos gratuitos online para crescer com o Google em casa, para que as pessoas aprendam ferramentas que podem ser usadas no mundo digital. O YouTube, por exemplo, está se transformando numa plataforma de educação. Há buscas ou pesquisas sobre estudos e aprendizagem de todos os tipos em YouTube. E, finalmente, cursos com certificados. O Google também tem cursos certificados, o Google Certificate, lançamos nos Estados Unidos e já trouxemos para a América Latina. E daqui a uns 6 meses, ou seja, em termos de 6 meses, as pessoas já podem obter essa certificação, primeiro a capacitação e logo a certificação. Esse é um certificado que se consegue nesse tempo. Em 6 meses, o conteúdo é produzido pelo Google e depois de 6 meses, a pessoa já pode sair com novas habilidades para o mercado, lançar-se no mercado de trabalho. A mensagem que eu quero deixar aqui é que acreditamos que vai haver oportunidades no mercado de trabalho. A chave para capitalizar essas oportunidades é observar quais são as habilidades exigidas pelo mercado e voltar a treinar a força de trabalho com mais rapidez possível. Muito obrigada. Muito obrigada, Rodrigo. É verdade o que você disse no final. Nós temos que estar atentos ao que vai acontecer, porque sempre vemos que surge alguma coisa nova. Essa coisa nova tem a ver com as tecnologias, mas também tem a ver. Mas sabemos que por trás da tecnologia está o homem, e o homem, estando por trás das tecnologias, por mais que a tecnologia diga temos que fazer tal coisa, o homem é quem determina se vai ser feito assim ou não. Então, não só vamos estar atentos, mas também temos que estar pensando naquilo que sabemos e como podemos. Eu sempre uso o termo reconversão. Algumas pessoas não gostam dessa palavra, desse verbo reconverter, mas temos que pensar naquilo que nós já sabemos para poder conseguir transformar isso que sabemos em outra coisa. Passar a ter outro trabalho, usar outra forma de expressar-nos. Então, não só estar atentos ao que existe, ao que há, mas também atentos àquilo que nós sabemos, o que podemos fazer com aquilo que sabemos.
Algo assim poderia ser aplicado também ao que você disse durante toda a sua apresentação, que eu acho que foi muito certa. Temos que movimentar-nos, pensar, se mexer, pensar e pensar aquilo que nós podemos fazer com o que temos para oferecer algo diferente. Agora continuamos com Eric Huerta. Eric Huerta é o coordenador de Relações Institucionais de Rizomática e consultor especialista para a União Internacional de Telecomunicações, em telecomunicações para zonas remotas. Eric, com a palavra. Olá, pues muchas gracias por... Muito obrigado pelo convite. Tenho muito prazer de participar deste painel. Houve muitas propostas otimistas. Me dá pena que eu talvez não seja tão otimista em algumas coisas. Sempre temos alguma manchinha preta na história, né? Primeiro, acho que temos que entender que o processo em que estamos hoje de atender uma emergência, a Covid nos fez... Tradicionalmente, as emergências em telecomunicações são tratadas como numa fase de prevenção, de atendimento da emergência e depois de recuperação dessa emergência. Neste caso, basicamente, a fase de prevenção foi nula, foi praticamente nula. Nos pegou de surpresa e temos uma fase de atendimento da emergência que é muito longa, que pode levar uns 2 anos, cerca de 2 anos, e vai terminar quando a população tiver acesso a uma cura ou uma vacina. Esta realidade, então, e muitas das coisas que nós estamos vendo agora, que chamamos de novo normal, são fases do atendimento desta emergência. Estamos lidando com a emergência. Nessa história, o papel das telecomunicações é muito importante, mas temos que pensar na recuperação, temos que pensar também na prevenção. Devemos lidar com as causas que geraram esta pandemia. Elas estão aí e continuam avançando, não temos modificações nesse sentido. Primeiro, temos que entender que esta emergência está derivada de uma crise ambiental. Bem, a partir de uma crise ambiental, a presença de vírus como o que nós temos, vem da destruição do habitat, o consumo de certos animais também, mas principalmente pela destruição do habitat, e considerando os efeitos das mudanças climáticas, que se não são detidos, no momento que se forem levantadas as camadas de permafrost, uma grande quantidade de vírus parecidos a este vão surgir. Então, o que estamos vivendo aqui nesta pandemia pode acontecer, então, nesse momento, nesse novo futuro. Necesitamos pensar em que estamos inmersos nesta. Precisamos pensar que estamos nessa situação. Outra consideração dentro do que temos em relação à Covid-19, essa concentração de capitais ou de empresas através que as novas tecnologias trouxeram, inclusive as empresas da internet. Por exemplo, o caso da Amazon. Empresas como Google, Amazon. Empresas como Google, como Amazon, cresceram muito e estão afetando certos mercados, embora tenham se mostrado como oportunidades para certos setores, para outros estão afetando outros setores de forma a levá-los à falência. Alguns que apresentam oportunidades, como empresas que apresentam oportunidades como a Amazon, por exemplo. Se pensamos em pequenas empresas, quando chegam a um determinado ponto, quando são mais rentáveis e mais famosas, bom, de repente essas empresas começam a competir com a Amazon, que sai com uma marca nova e tem a ver com seu poder de controle do mercado. Estamos falando de empresas que têm PIBs maiores que vários países juntos. Esse é outro ponto muito importante. E faz com que nós pensemos numa possível crise futura.
O seguinte seria a substituição de muitos trabalhos. Então, eu estou tirando aqui dados de um documento de Merrill Lynch e pela Organização Internacional do Trabalho, que implica que em alguns países da África o desemprego pode chegar a 70% da população empregada, enquanto que na Inglaterra pode chegar a 40%. Eu não vejo como, com desemprego desse tamanho, possam ser criados os empregos novos, né, para absorver essas pessoas desempregadas. Aqui nos surgem, então, várias perguntas. Como vamos usar as TIC, as tecnologias de informação e comunicação, para conservar os ecossistemas? Como vamos empregar, fazer este crescimento das redes de telecomunicações, evitando esta centralização? Informações de redes, integrações verticais. E como podemos ir em direção de uma economia autossustentável? Uma das maiores vulnerabilidades vistas não é nas comunidades afastadas. Essas são comunidades vulneráveis à Covid pela falta de serviços de saúde nesses lugares, ou pouco acesso aos serviços de saúde, mas foram muito resilientes ao isolamento da pandemia por terem economias de subsistência. No entanto, as cidades suportar essa crise de isolamento para evitar contágios nas cidades é mais difícil, porque as pessoas dependem mais de recursos externos, e muitas vezes os próprios países são dependentes de recursos externos. Houve uma migração, de fato, de muitas pessoas para o campo a partir dessa situação. Temos, então, que pensar segundo esses objetivos. As tecnologias de informação são ferramentas em si mesmas, são apenas ferramentas, não são objetivos. Então, como vamos organizar essas ferramentas para que possamos ir na direção desses objetivos propostos? Eu deixaria a coisa aqui e agradeço muito. Eric, você colocou aqui a parte consciente de tudo que nós estivemos falando até agora. É verdade que as tecnologias são uma ferramenta, nos ajudam, nos ajudam a fazer coisas melhores, como tudo, temos o branco e o preto, às vezes as zonas cinzentas entre um e outro, mas logo é bom ter, dentro do panorama que estamos aqui apresentando, é bom ter a capacidade de poder distinguir o que é preto do que é branco, para poder, então, chegar ao que o modelo apresentado pela governança da internet apresenta. E justamente temos que saber também quais são as zonas cinzentas. Então, é bom que que ambas as partes possam apresentar para termos políticas públicas a partir do governo, também poder ter determinados desenvolvimentos através da sociedade civil, comunidade técnica, setor privado, que todos estejamos lutando pelo mesmo objetivo. Então, dessa forma, acredito que vamos conseguir que todos cheguemos a ser conscientes do que está acontecendo globalmente, não só com o aparecimento da Covid-19, mas também com tudo que já vinha ocorrendo antes. E vamos ver, então, como você diz, como será o novo normal quando chegar. Mas é muito interessante o que você disse, o ponto-chave para também abrir mais os olhos de todos e chegar a um bom consenso sobre a situação real. Para que tudo saia bem, logicamente, o novo normal possa ser vivido
de uma boa forma e ser visto claramente por todos. Isso para encerrar o nosso painel. Vamos ter agora a Gerard Heineken. Ele é o especialista principal em políticas de emprego do escritório Internacional do Trabalho para a Conisul e América Latina. Passamos a palavra, então, a Gerard Heineken. Vamos compartilhar, então, se vai compartilhar os slides. Muito obrigado, Beatriz. Muito obrigado pelo convite. Boa tarde a todos. Acho que essas apresentações foram muito complementares, porque ninguém podia cuidar de todos os aspectos em 5 minutos, nem todas as formas de trabalho por meio das tecnologias digitais. Muito interessante o que falou Inês sobre teletrabalho, que também há preocupações, certamente, de que a percentagem de trabalhadores que podem trabalhar desde suas residências varia muito dependendo do país e do nível educacional, porque isso aí há novas brechas. Minha apresentação é outra, 2 pessoas reais que moram em Santiago do Chile. Uma pareceria ser uma pessoa do passado, mas não é do passado, ela existe, mas ela deve ter alguns problemas, porque ela está na sua casa produzindo roupa para escolas. E como não há aulas presenciais, eu acredito que também o nível de vendas foi abalado e foi se deslocar para outros grupos, talvez está fazendo outras tarefas. Eu não sei, porque a entrevista foi feita antes da crise da Covid. Temos outra pessoa, um imigrante recente da Venezuela, Juan. Ele tem toda uma aventura, porque ele chegou de bicicleta no Chile e primeiro trabalhou no Rappi, que é um delivery de comida, depois no Uber como motorista de táxi, e ele tem condições de trabalho totalmente difíceis, com um longo horário de trabalho e uma grande vulnerabilidade, porque não tem a documentação necessária em regra para trabalhar de forma legal. Então, esse é o nosso presente, porque esses setores também estão funcionando agora, nos tempos da Covid, mas vemos 2 coisas. Uma, que o trabalho que Juan realiza, mesmo que mediado por plataformas digitais, não é tão novo, porque delivery existia antes do Rappi e os táxis existiam antes do Uber. Mas, especialmente, ambas as pessoas compartilham, surpreendentemente, compartilham desafios. E o desafio central, do ponto de vista da OIT, do ponto de vista jurídico, é se eles são pessoas com salário, que recebem um salário, ou os trabalhadores independentes. Para toda pessoa que tem acesso efetivo a direito sobre o que vai acontecer num acidente de trabalho, o que vai acontecer quando tem acesso ao benefício da Previdência Social. E se isso não for claro, então sempre vamos ter um problema, e a tendência vai ser empregos precários, seja de trabalhadora doméstica ou a domicílio, que é uma costureira, ou um motorista do Uber. E mesmo assim, que soubéssemos se eles recebem um salário, também não temos muita claridade sobre quem é seu empregador. A trabalhadora que vai de casa em casa, tem uma série de intermediários que estão entre a trabalhadora e o cliente final, que quem sabe se funcionam como empregadores para o pagamento de salário. E no caso do Uber também, Uber é um intermediário entre o cliente final, que é o passageiro, ou Uber também é o empregador, e há diferentes formas de abordar essa questão.
e há uma necessidade de dar uma certa ordem nisso, porque podemos continuar a não regulamentar, esperar que no âmbito do judiciário seja resolvido, mas então vamos continuar a ter situações bastante confusas, onde no mesmo país pode ter pode se proferir uma sentença que diga que são trabalhadores a Uber, outras que pode ser que são trabalhadores independentes. Então, é preciso regulamentar isso. Com o uso da tecnologia, surgem essas novas situações ambíguas que dificultam o acesso dos trabalhadores aos seus direitos. E justamente no ano passado, quando a OIT completou 100 anos, houve uma comissão sobre o futuro do trabalho, e aí foram identificados alguns dos novos desafios que vão além dos desafios que apresentam que a Maria tem trabalhando desde sua residência, ligados à tecnologia, e a crise pela Covid-19 certamente acelerou essas transformações, e muitas delas vão ser permanentes, como já foi referido, vai cair a percentagem de compras ou de trabalhos online, mas não vai voltar ao nível tão baixo anterior. Então, a tecnologia em si é um desafio, por um lado, porque são escondidas as decisões que toma o empregador ou o cliente, que encarrega com o algoritmo, quando tem um algoritmo que atribui tarefas e remunerações, prêmios, castigos, incentivos, é uma espécie de mão invisível, e o trabalhador tem grande dificuldade de ter a transparência de como é que o algoritmo resolve e reclamar quando não concorda. Também é uma questão de uso de dados, de privacidade, de vigilância. No caso da Uber, muitas plataformas sabem a qualquer hora o que está fazendo o trabalhador e onde. E essa é, obviamente, uma situação bem delicada desde vários pontos de vista. Mas a própria tecnologia também pode oferecer soluções. Por exemplo, é possível regulamentar que o próprio trabalhador tenha acesso às informações e tenha direito de compartilhá-la com um sindicato, um grupo de trabalhadores, uma associação de classe, um órgão público encarregado de regulamentação ou de condições de trabalho. Mas tudo isso, para que isso possa acontecer, para que a tecnologia faça parte da solução e não apenas parte do desafio, nós temos que agir. Não acontece naturalmente, requer da intervenção de políticas públicas. Também podemos observar que no âmbito da pandemia, não apenas a relação entre trabalhadores e empregadores e clientes era atingida, mas também ao longo da cadeia, por exemplo, neste exemplo dos Estados Unidos, onde as plataformas de delivery têm um poder no mercado, que todos os provedores, os restaurantes, ficam muito... A receita deles está muito apertada, porque as comissões são altíssimas em muitos casos, e algumas cidades começaram a regulamentar isto. Então, as conclusões, que é apenas um panorama muito breve destes desafios, muitos dos desafios são muito semelhantes aos que sempre tivemos, que podemos definir para cada trabalhador sua situação jurídica e como vai ter acesso a seus direitos. Isso não significa apenas legislar a esse respeito, também contar com as instituições públicas, as inspeções necessárias, a mobilização para que o acesso a esses direitos seja eficaz. O segundo, às vezes,
economia ou dicotomia antiga de assalariado ou por conta própria não ajuda, porque há situações que estão no meio do caminho. Então, nas estatísticas de trabalho no âmbito internacional, foi criada uma nova categoria de empreiteiro dependente, mas que nos sistemas jurídicos dos países, alguns avançaram para uma nova condição de trabalhadores que não são totalmente assalariados ou trabalhadores com folha de pagamento, mas também não são independentes. Também, terceiro, há novas dimensões que foram criadas pela tecnologia, desculpe, que estão ligadas aos algoritmos, os dados, o volume de trabalho, o potencial, o controle, que são necessárias novas regulamentações, novas formas de inspeção, e devido à crise da Covid-19, aumentou a urgência, porque a quantidade de pessoas que estão trabalhando por esses sistemas é muito maior, está aumentando mais rapidamente do que teria acontecido sem a crise. E dessas soluções vai depender o bem-estar de Maria, de Juan, mas também de milhões de trabalhadores da América Latina, do Caribe e do resto do mundo. Muito obrigada. Muito obrigada, Gerhard, por sua exposição. E sempre concluímos com o ordenamento jurídico que temos que sempre levar em conta. Porque eu acredito é uma forma de podermos vincular todos da forma devida, como deve ser, e que todos estejam em regra, de acordo com as leis, que cada um tenha seus direitos e suas obrigações conhecidas. Tanto quem faz o trabalho, quanto quem oferece a oportunidade de trabalho. Essa é uma questão que sempre tem que ser levada em conta. Temos várias perguntas, mas como estamos um pouco atrasados com o horário, vamos apenas fazer duas perguntas que vão ser feitas por Miguel de Cândia, que é nosso secretário de Q&A, de perguntas e respostas. Depois, as demais perguntas serão respondidas. Vamos ficar com elas e vamos pedir aos membros do painel que respondam por escrito. Nós vamos encaminhá-las para que eles possam responder. Então, Miguel, com a palavra. Muito obrigado, Beatriz. Muito obrigada a todos os membros do painel por suas intervenções. Temos, como você referiu, pouco tempo, então vou pegar as duas primeiras perguntas. A primeira é de Deirdre, eu vou ler em inglês. Ela fala o seguinte: no Reino Unido, está começando a ser uma pressão para os teletrabalhadores voltar aos escritórios físicos. Uma das razões é a necessidade de apoiar as pequenas e médias empresas para alimentar e prover outros serviços para trabalhadores em loco. Esse fenômeno também se vê na América Latina. O teletrabalho está sendo uma desvantagem face de trabalhar para os fornecedores de trabalho presencial. A segunda pergunta é um dos desafios mais importantes, sobretudo para as mulheres, foi tentar equilibrar o trabalho profissional com o trabalho invisibilizado e não pago nos serviços domésticos e privados, o trabalho de cuidados. Quais as estratégias que devem ser implementadas no âmbito dos diferentes atores para dar respostas a essa situação que não é sustentável no longo prazo, nem no plano econômico, nem no plano humano? Beatriz, com a palavra novamente para falar com os membros do painel. Obrigada, Miguel. Bom, Miguel leu as duas perguntas. Não são para um membro específico do painel. Não, ambas são... Te cortaste, Miguel. Sua voz cortou, Miguel.
Eu só queria trazer à tona que ambas as perguntas são gerais, podem ser respondidas por qualquer membro do painel. O membro do painel que possa querer responder? Temos apenas 1 minuto para responder, porque já ultrapassamos o nosso tempo e bastante. Não sei. Se você quiser, eu vou pegar a pergunta da Valéria, que está ligada ao projeto do Haiti. Valéria, muito obrigada pela pergunta. Aconteceu conosco também com o projeto no Haiti, que começamos a trabalhar com nossas beneficiárias. E nós, quando levamos as capacitações, as oportunidades de interagir com as plataformas de emprego, acreditávamos que estávamos oferecendo um serviço e aprendemos rapidamente que, às vezes, quando essas oportunidades ou responsabilidades profissionais vão de mãos dadas com outras responsabilidades domésticas de cuidados, às vezes acabamos sobrecarregando as mulheres. Então, certamente, esse acabou sendo um fator importante no nosso projeto e é um desafio. O teletrabalho é um desafio na governança da internet, nos diferentes âmbitos onde trabalhamos. Eu acho que a resposta está talvez pelo lado de que o empregador deve estar ciente de como as mulheres sofremos um impacto diferente, somos mais sobrecarregadas com essas responsabilidades que caem mais fortemente nas nossas costas. E eu acho que uma das respostas é por aí. De toda forma, possivelmente no painel de amanhã sobre interseccionalidade, vai ser tratado esse aspecto. Obrigada, Carolina. Beatriz, se você quiser. Desculpem, um por pergunta, porque o tempo é nosso tirano. Eu acredito que alguém quer falar da primeira. Sim, muito brevemente. Aqui estão surgindo dados onde se vê que grandes empresas estão usando com maior intensidade o teletrabalho que as empresas pequenas e médias. Isso, obviamente, é uma hipótese razoável, porque está ligado aos serviços que eles fornecem. E segundo que nas legislações permanentes sobre teletrabalho fala-se que o trabalho tem que ser voluntário, isso é o que concede as legislações. Agora, na pandemia, sobre essas legislações, foram criados decretos especiais que, devido à urgência para proteger os trabalhadores, se perdeu essa característica de voluntário no trabalho. Isso é, quem precisa continuar a trabalhar, possa se obrigar a trabalhar desde casa. Mas também o retorno também é delicado em muitos casos, pois sabemos que a pandemia não acabou, embora haja altos e baixos nos números, enquanto não tenhamos uma vacina, não há uma solução permanente, mas são questões que sempre se refletem nas legislações sobre teletrabalho que existem nos países da América Latina, e há várias inovações recentes bastante interessantes em vários países, como o Chile, por exemplo, que vão continuar a ser pertinentes uma vez concluída a pandemia. Muito obrigada. Obrigada, Reinhard. Muito obrigada a todos. Foi uma grande honra compartilhar este painel com vocês. Obrigada por todas as suas manifestações, por tudo o que nos ensinaram hoje. Agora continuamos com Cláudia, que vai nos falar como vamos continuar com o nosso dia. Obrigada. Agradecemos aos participantes dessa sessão e a Rodrigo e Beatriz por sua moderação. Agora vamos fazer uma pausa mais longa de um pouco menos de 1 hora para voltar com a próxima sessão às 17 horas UTS e tratar de conectar os desconectados, desafios em infraestrutura e regulamentação dos ODS e os desafios da pandemia na América Latina. Esperamos vocês pontualmente às 17 horas UTC. Obrigada.
is only God can say. I had no thoughts, had no lies, but I had you. You had me, honey. Summer breaks with the storms. I don't mind getting on as we go living.